3, 2, 1. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Conseguem me ouvir bem? Então, só uma resposta aí pelo áudio para mim, por favor. Sim, professor. Ótimo. Então, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de resolução de exercícios. É uma satisfação enorme ter vocês todos aqui. Eu espero que todos tenham conseguido acessar a nossa sala virtual sem muitas dificuldades. Eu já havia compartilhado a agenda da nossa disciplina para vocês, né? Para aquelas pessoas que participaram da nossa reunião na terça-feira. Então, eu peguei a relação de e-mails, coloquei na agenda, compartilhei, então talvez vocês tenham que aceitar. Também fiz isso para essa sala, então aquelas pessoas que deram um sim lá, elas já conseguiram acessar a sala sem precisar a liberação. Então, eu peço para que todo mundo verifique a sua caixa de e-mail, talvez pode estar no spam, e aí só confirma para que a agenda fique compartilhada e vocês consigam acessar a sala virtual sem nenhum problema. Esse compartilhamento da agenda ele é muito prático porque ele já vai automaticamente vincular com o celular de vocês. Então, aquelas pessoas que têm o celular Android e têm uma conta de Gmail que passaram para mim, né, e eu compartilhei, ele já vai estar vinculado ao seu Google Calendário. Então, vocês podem olhar, já aparece. Inclusive, algumas pessoas tinham tomado um susto, porque havia chegado a notificação da nossa aula, acho que meio-dia e meia, meio-dia ou 1 hora. É porque eu coloquei o lembrete de aviso, então era mais uma maneira de vocês serem lembrados para não perder o horário das nossas aulas, tá bom? Para aquelas pessoas que têm iPhone, eu peço para que verifiquem, talvez precise instalar o Google Calendário, ou você até consegue vincular ao calendário do iPhone, mas particularmente eu não sei como fazer isso. Então, sugiro que vocês deem uma olhada, tá bom? Para a gente poder resolver. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Bem, essa videoaula de hoje ela está sendo gravada, tá? Eu estou capturando o áudio de vocês, estou capturando essa tela que está aparecendo aqui, tá bom? Então, a gente vai estar gravando e vocês vão ter receber depois. Vou colocar no meu canal lá do YouTube. Então, para quem ainda não sabe, eu tinha criado o canal no YouTube para colocar as videoaulas. Então, depois vocês deem uma olhada. Eu acredito que todo mundo já, a maioria de vocês, ou todos, vocês já conseguiram assistir as 2 aulas que eu deixei disponível, né? Eu peço para que vocês respondam no chat. Eu não vou olhar agora no chat, porque está numa tela do lado, e se eu olhar no chat vai ficar estranho. Vou fazer desse jeito assim, e aí vocês vão ficar meio estranho olhando desse jeito. A gente começou hoje 1h45, porque eu estava esperando vocês chegarem do Bagé. Brincadeira, né? Eu deixei para começar 1h45 mesmo, para a gente poder ter um tempo de chegar, todo mundo. Eu sei que é horário de almoço, às vezes você tem que fazer alguma coisa em casa, então para se organizar, tá bom? Eu vou trocar a tela agora, eu vou colocar a tela que eu vou gravar, que vai ser a tela da nossa videoaula. Então, vocês vão começar a ver uma outra tela agora, que é essa aqui. E eu vou apresentar para vocês algumas coisas. Então, beleza. Então, eu imagino que vocês estão vendo a tela agora e eu quero mostrar para vocês um material. Então, acho que todo mundo. Acho que agora todos vocês estão vendo essa tela, correto? Confirmem para mim, por favor, se vocês estão vendo. Eu não estou vendo o chat, tá, gente? Então, se vocês puderem me informar pelo áudio, se alguém só falar, se está aparecendo aí para vocês essa revisão de matemática. Sim. Beleza. Tá aqui. Eu vou trazer essa tela para cá. Deixa ela aqui mesmo. Vou trazer ela para cá. Estou apresentando para vocês. Então, vocês estão vendo aí a parte do apêndice, correto? Correto. Beleza. Então, o que eu estou mostrando em tela para vocês, tá, pessoal? É um documento, é um arquivo que eu deixei para todos, que é uma revisão de matemática, e eu acho que vai ser de extrema utilidade para todos vocês. Nesse documento, nesse arquivo, essa revisão, ela basicamente começa
falando de notação científica. Então aqui também tem um pouquinho, isso tem na minha videoaula que eu coloquei para vocês, eu acho que está na primeira videoaula. E aí a gente está, aqui tem algumas relações, tem a anotação científica, além disso também tem a parte de algumas regras básicas de álgebra, então tem para você aprender a isolar uma variável, eu sei que é uma das coisas que muitos alunos têm uma dificuldade muito grande, então esse material ele é bem do básico mesmo, começa lá do início, então é importante que vocês deem uma olhada, tá? Além disso, tem aqui as propriedades para regras de multiplicação de fração, a regra de divisão de fração e a regra de soma e subtração de frações. Eu sei que tem muita gente que se esquece aí dessas regrinhas, mas isso aqui vai ajudar bastante. Também tem a parte de potências, tá? As propriedades de potência, potências de mesma base multiplicando, potências de mesma base dividindo, a parte de radiciação, né? Potência de potência. Então esse material é um material muito completo, perdão, muito completo, e um material que vai ajudar vocês demais. Aí tem a parte de fatoração, tá? A gente fazer o fator comum, que é isolar o termo que é comum aos demais. Aqui a gente tem o quadrado perfeito, diferenças de quadrados. A gente tem as equações quadráticas ou as equações de segundo grau, em que aparece aqui a nossa a famosa fórmula de Bhaskara, tá? Como você encontra as raízes de uma função quadrática, tem um exercício resolvido. A gente tem aqui equações lineares, nós estamos falando aqui de inclinação da reta, ponto de intersecção da reta. Então, são informações que serão muito úteis para a gente quando a gente tem uma inclinação positiva, quando a gente tem uma inclinação negativa. Tá? Além disso, a gente tem aqui também mais um texto explicando sobre a parte de sistemas lineares, como resolver sistemas lineares. A parte de funções logarítmicas, então ele lembra, ele define o que é o logaritmo, ele mostra para a gente como a gente calcula logaritmo, suas principais propriedades, a propriedade do produto do logaritmo, da divisão, da potência, alguns valores que são conhecidos, né, e a gente deve saber padronizados. Aí depois ele começa a falar de geometria plana, a distância entre dois pontos, a parte de circunferência, comprimento de arco, ângulos em radiano. Depois ele fala de geometria, ele fala de novo de equação da reta, ele fala também da equação do círculo, da equação da elipse. Algumas informações úteis tanto de geometria plana quanto de geometria espacial. Então, do lado esquerdo aí de vocês, vocês estão vendo algumas formulazinhas matemáticas de geometria plana para o retângulo, para o círculo e para o triângulo, onde você tem aí a área, e no caso do círculo, adicionalmente tem também a circunferência. Você tem do outro lado algumas informações sobre a geometria analítica, ou geometria espacial, onde você tem a esfera, o cilindro e uma caixa retangular. E aí você tem a área da superfície e volume de cada uma delas. Continuando, ele mostra para a gente também a equação da parábola e a equação da hipérbole. Em particular, eu reforço que essa expressão, né, essa equação da hipérbole, ela vai aparecer para a gente novamente quando nós estivermos falando de termodinâmica, e a equação da parábola, eu acredito que já na próxima semana ela vai surgir para a gente, quando a gente for falar de lançamento de projetos. Tá bom? E aqui entra uma parte que eu acho que é extremamente importante, e muitos alunos têm uma dificuldade muito grande, que é a parte de trigonometria. Então, você tem as principais relações trigonométricas, você tem seno, cosseno e tangente, e ele definiu essas relações, ele construiu essas relações para esse triângulo que está aqui na figura B10. Né? Então, você tem o ângulo θ, você tem a hipotenusa representada pela letra C, e você tem os dois catetos representados pela letra A e letra B. E inclusive no livro, inclusive na minha videoaula, na segunda videoaula, eu fiz uma observação para que você sempre lembre como calcular corretamente essa relação trigonométrica. Então, toda vez que a gente tem o ângulo aqui, ó, esse lado é aquilo que eu falei, com o ângulo, então para você calcular o cosseno, você vai usar este lado. E para você calcular o seno, você vai usar o lado oposto, porque ele está
sem o ângulo. Tá vendo? O ângulo está aqui, então é com o ângulo, e aqui é sem o ângulo. Beleza. Também a gente tem para o triângulo retângulo a famosa relação de Pitágoras, e depois ele continua mostrando as principais relações trigonométricas, que é o seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, a tangente é o seno sobre o cosseno, as funções cossecante, secante e cotangente são definidas dessa maneira. Você tem aquelas reduções, né, de ângulos. Então, o cosseno de 90 menos θ é o seno de 90 menos θ é o cosseno, e a tangente de 90 menos θ é a cotangente. Além disso, nós temos as propriedades das funções trigonométricas. O seno e a tangente são o que nós chamamos na matemática de funções ímpares, porque quando eu coloco o argumento negativo aqui, eu ganho o sinal do outro lado. E a função cosseno é uma função par, porque quando eu coloco o sinal negativo aqui dentro, do outro lado ela me retorna a própria função. E aí, continuando, ele mostra um triângulo arbitrário qualquer, tá? É um triângulo não retângulo, os três lados não são iguais, então A, B e C são diferentes, os três ângulos que aparecem dentro do triângulo também não são iguais, são três ângulos quaisquer, mas algumas relações são sempre mantidas, né? A soma dos ângulos interna a um triângulo é sempre igual a 180 graus, e você tem aí a lei dos cossenos para cada um dos ângulos, e a lei dos senos. Tá? Depois ele apresenta novamente algumas identidades trigonométricas fundamentais, né? Inclusive essa última parte é o seno da soma, do arco da soma, da diferença, e assim sucessivamente. Tá bom? Essa parte de expansão é uma que a gente quase não usa, pelo menos não no nosso curso, mas vale a pena conhecer, que é a famosa série de Taylor. E depois ele começa com a parte de cálculo diferencial. E aqui eu faço uma observação, porque esse semestre, em conjunto com a disciplina de física, vocês realizam a disciplina de cálculo. E, bem, não sei se ainda vocês já começaram as aulas, mas não vou entrar na disciplina, no mérito da disciplina em si, mas em alguns momentos eu preciso de algumas coisas de cálculo. E quando isso for necessário, nas minhas videoaulas eu farei aquelas inserções, né, igual eu fiz na última, vou colocar pequenos comentários dentro do vídeo explicando, olha, isso aqui é tal coisa, a gente faz assim. E esse material ele vai dar um suporte muito bom para vocês, para quando vocês já estiverem estudando cálculo. Então, eu não espero que vocês saibam já o cálculo diferencial, mas eu sugiro que todo mundo dê uma lida, inclusive nessa parte do material, para que fique muito mais fácil o entendimento da disciplina. Tá bom, gente? Caso vocês não estejam me ouvindo, ou se o som estiver muito baixo, eu peço só que vocês coloquem no chat, tá bom? Mas se estiver tudo ok, eu vou dando continuidade. E, bem, esse é o material de suporte que eu deixei para vocês, que ele fala tanto de derivadas quanto de integrais, tá bom? Tudo bem, gente? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer hoje, né? Bem, hoje a gente vai fazer uma resolução de exercícios. Como vocês bem sabem, eu deixei para vocês um material disponível. Aqui está com o nome de Zetebel, mas é o mesmo material. Então, eu só... Apesar de estar no nome de zootecnia, é o mesmo da floresta. Então, eu deixei um material para vocês de suporte, que é esse material com esse capítulo aqui, o primeiro, que é de medição. E a gente deixei disponível para vocês, além desse material, as duas videoaulas. E hoje o que a gente vai fazer, basicamente, é resolver exercícios. Tá bom? Então, vamos começar pelo início. Assim como eu fiz na turma da manhã, eu posso fazer com vocês, que é o seguinte: vocês gostariam de pedir algum exercício em particular, ou vocês querem que eu vá fazendo aleatório, assim, vou escolhendo aqui, eu vou seguir a ordem do material, mas a gente vai resolvendo passo a passo. Vocês preferem? Por favor, manifestem-se aí no chat.
Só acho que está com vergonha de falar. Só a Rúbia que falou até agora. Gente, pode escrevendo aí, não tem problema não. Agora eu já consigo olhar para o chat, tá? Não estou mais olhando para a tela, não. Beleza, então eu vou seguir o material, tá bom? Assim como eu fiz na turma de zootecnia. E aí a gente começou. Bem, então esse é um capítulo que começa com a parte de medição. Aí eu apresento para vocês o Sistema Internacional de Medidas, as unidades fundamentais, e a gente vai caminhando. Então, o primeiro exercício que aparece aqui para a gente são esses dois exercícios. E o segundo é um exercício que eu resolvo na videoaula, né? E eu acredito que todos vocês conseguiram acompanhar por lá. Alguém teve alguma dificuldade nesse exercício que eu apresento na videoaula? Ou tá tranquilo? Posso fazer o. Tá logo acima dele, pessoal. Pessoal, tá, beleza. Então, vou fazer o de cima, tá ok? Então, tá bom. Então, como é que a gente vai funcionar nossa resolução de exercícios? Talvez isso deve estar um pouco de curiosidade para vocês, mas eu vou fazer uma mágica aqui, um truque. Eu vou copiar essa tela, eu copio isso, e aí eu abro para vocês uma tela, uma lousa digital. Então eu colo aqui essa lousa digital, trago para cá, faço esse zoom, e agora vocês estão vendo tudo aí. Tá bem visível ou vocês preferem, ou precisa de mais um, pessoal? Todo mundo consegue enxergar aqui? Então, ótimo, beleza. Então vamos lá. Bem, a gente vai começar a resolver esse exercício. Então vamos lá. No exercício ele fala o seguinte: quantos algarismos significativos tem cada uma das seguintes quantidades? Então, aqui a gente vai usar um pouquinho o que a gente aprendeu sobre algarismos significativos. Alguns são bem mais diretos, outros nem tanto. Então vamos lá. Eu gostaria que vocês me dissessem no item A, quantos algarismos significativos nós temos aqui? Podem colocar aí no chat. Acho que o item A é um dos mais simples, né? E todo mundo consegue, todo mundo de acordo que só temos apenas um algarismo significativo. Agora, e no item B? Quantos algarismos significativos nós temos? Veja que é o mesmo número que apareceu no item A. Beleza, todo mundo está dizendo que são 3 algarismos significativos. Muito bem. Agora, e no item C, pessoal? Quantos algarismos significativos nós temos? Então, estou dizendo 4, tem gente que está dizendo 3, 3, 6. Bem, aqui no item C, é comum acontecer essa confusão, tá? Então, na verdade, nós temos 4 algarismos significativos. O zero que aparece antes da vírgula, ele é um algarismo significativo. Veja, agora, você aí, não precisa nem ligar o microfone, fale esse número para você mesmo. Você não vai dizer, esse número é o 136. Você vai dizer que esse número é o 0,136. Você teve que falar o zero. Então você vê que ele é um algarismo significativo. Por isso que o zero antes da vírgula ele é contado. Então aqui nós temos 4 algarismos significativos, porém nós temos apenas 3 casas decimais. Então aqui são 3 casas decimais. Deu para entender a diferença, pessoal? Podem colocar no chat aí. Ótimo, então vamos voltar. Beleza. Já no item D, olha só,
a gente tem o número 2,483. Todos concordam que aqui nós temos 4 algarismos significativos? Nós temos 1, 2, 3, 4. Certo? Agora, vamos ver o item E. No item E, o número é 2,438 vezes 10 à terceira. Quantos algarismos significativos nós temos aqui? 7. Quem acha que é 7? Quem acha que é 6? Quem acha que é 5? Quem acha que é 4? Quem acha que é 3? Então, aqui, na verdade, pessoal, a resposta correta são 4 algarismos significativos. Por quê? Vejam, esse número 2,438 vezes 10 à terceira é o mesmo que eu escrevi assim, ó, 2,438 vezes 1000. Ok? Ao fazer isso, a gente, ao multiplicar qualquer número por 10, por 100, por 1000, nesse caso por 1000, eu vou fazer o que com a vírgula? Vou fazer ela andar quantas casas decimais? Ela vai ter que andar a quantidade de zeros que aparece. Ela aparece 3 zeros, ela vai ter que andar 3 casas. Então, olha só, 1, 2, 3. O nosso número ele vai se tornar agora o número 2438. E quantos algarismos significativos ele tem? Ele tem apenas 4 algarismos significativos. Deu para entender, pessoal? Vão colocando o joinha aí, ou sim, ou ok. Se tiver dúvida, pode abrir o microfone e perguntar, tá? Se eu estiver falando muito rápido, se... Ok. Agora, nós temos mais outros 3 exemplos. Vou pegar aqui. Então, agora, o que a gente tem? Eu vou colocar aqui eles lado a lado e a gente vai fazer um pouco mais rápido. A gente tem o 310, a gente tem o 3,10 vezes 10 a segunda, e a gente tem o 3,1 vezes 10 a segunda. Quantos algarismos significativos cada um desses números tem? São 3. Todos concordam que esse aqui tem 3? Beleza, tem gente que falou 3, 3, 3 e no último 2. Todos conseguem ver que esse daqui também tem 3? Ótimo. Todos concordam comigo que esse daqui também tem 3? O último número, ele também tem 3 algarismos. Por quê? Veja, basta você fazer a operação. 3,1 vezes 10 ao quadrado é o mesmo que 3,1 vezes 100, que é o mesmo que 310. Ok? Então, todos os 3 casos têm um número de 3 algarismos significativos. E agora, se a gente tivesse algo ligeiramente diferente. Se ao invés de ser 3,1 vezes 10 ao quadrado, se nós tivéssemos isso daqui, 3,1, opa, deixa eu apagar, fiz besteira. 3,1 vezes 10 a menos 2. Quantos algarismos significativos esse número terá? Respondam aí, vai.
Duas pessoas disseram que tem 4 algarismos. 3. 4, 4. Beleza. É isso aí, pessoal. Esse número ele vai ter um total de 4 algarismos. Por quê? Esse número que aparece aqui é o mesmo que escrever assim, ó, 3,1 vezes 10 a menos 2 é o mesmo que escrever 1 sobre 100. E aí, quando eu tenho um número dividido por 10, por 100, por 1000, enfim, por alguma potência de 10, basta que eu ande com a vírgula para onde? Para a esquerda. Então, eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda. Como ela está aqui, ela vai andar 1, 2. Então, vai ficar 0,031. E aí você está vendo que ele tem um total de 4 algarismos. Tudo bem? Todos compreenderam? Ótimo, beleza, pessoal. Vamos falando aí no chat. Quem ficar com dúvida, por favor, se manifeste. Eu preciso saber se vocês estão com dúvida para que eu possa esclarecer, tá bom? Vou trocar a tela agora para outra que nós estávamos, do material, tá? Agora vocês estão vendo o material. Beleza. A gente continua e aí vem falando de notação científica. A gente tem um exemplo resolvido para notação científica. Aqui nós temos um segundo exemplo. E aí eu tenho agora esse quadro com exercícios e a gente vai de novo fazer a mágica. A gente vai pegar ele aqui e vamos colocar na nossa lousa digital. Ficou bom esse recurso, né, pessoal, para poder colocar os exercícios com a lousa? E deixar a vida de vocês o mais fácil possível, né? Senão, já viu. Já é difícil física. E aí, se eu não der uma ferramenta adequada, vai ser pior ainda. Então, vamos lá. Bem, nesse exercício que aparece, a gente está utilizando o que foi aprendido sobre algarismos significativos. Eu quero que cada um de vocês escreva os seguintes números na notação científica. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou escolher 2 e os demais eu vou deixar para vocês, tá bom? Então, eu vou escolher para fazer esse item aqui e vou pegar este item aqui. Então, eu peguei um relativamente simples e peguei um pouco mais complicado. Quando nós formos fazer a letra D, a gente vai precisar do uso da calculadora, tá? Então, para a gente tornar mais prático, ninguém vai querer fazer essa continha de cabeça ou no cantinho do papel. Então, a gente vai usar a calculadora. Deixa eu só abrir a minha calculadora aqui, porque eu vou precisar dela logo mais. Certo? Ela não vai aparecer para vocês. Opa, ela apareceu para vocês. Tá? Foi intrusa aí. Então, vamos lá. Bem, vamos lá resolver o item B primeiro. Então, no item B, o número que a gente quer trabalhar é o número 9.816.762,5. Tudo bem? Primeira pergunta que nós temos que fazer: quantos algarismos significativos tem esse número, pessoal? Ele vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 algarismos. Queremos agora escrevê-lo em notação científica. Como é que a gente faz isso? Lembra?
a gente vai ter um espaço, vírgula, o restante do número, vezes uma potência de 10 elevado a um valor. Então, o primeiro número que vai entrar aqui, ele sempre vai ser algo entre 1 e 9. Então, nesse caso, ele vai ficar 9. A vírgula que está nesta posição, ela vai ter que andar nessa direção até chegar próximo do 9. Então, ela vai ter que andar uma casa, duas casas, 3, 4, 5, 6 casas. Então, aqui vai ficar 816, 762, 5. Vezes 10 elevado a quanto? Como ele andou 6 casas, eu vou colocar 6. Como ela andou da direita para a esquerda, aqui vai ficar um 6 positivo. Esse positivo ficou muito feio. Deixa eu... 6 positivo. Tudo bem? Todos compreenderam como é que a gente faz? Peço que coloquem um sim aí ou um ok. Se não entenderam, pergunte, por favor. Beleza. Então agora a gente pode ir para o segundo exemplo. No nosso segundo exemplo, vou passar aqui na reta. Deixa aqui só um pouquinho. Então, no nosso segundo exemplo, a gente tem o item D. E aí, nele, a gente tem a seguinte conta. A gente tem 3,18 vezes 10 à sétima, dividir... Opa, é multiplicado. Multiplicado a gente não quer. Vai ficar isso vezes o 6,532 vezes 10 a menos 12. Aqui eu só peço desculpa para vocês que onde está esse ponto, na verdade, é uma vírgula, tá? Foi erro de digitação minha. Ok? Beleza. Então agora a gente pode fazer essa conta. E ela é bem simples, porque o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar esse número com esse número e vou ter que multiplicar este número com este número. Então, quando eu fizer a conta, e aí eu vou aqui usar a calculadora, então nós temos 303,18 vezes 6,532. O resultado, e aí eu já estou colocando o resultado aqui, tá, pessoal? Ele vai dar 20,77176 vezes 10 elevado a uma potência. Que potência é essa que a gente vai elevar? Bem, como é multiplicação de potências, a gente conserva a base e faz o que com o expoente? A gente soma o expoente. Então, vai ficar o expoente 7 mais o expoente da outra potência, que é menos 12. Ok? E aí, antes de nós verificarmos se a resposta está correta, a gente vai fazer essa continha aqui em cima e a gente está vendo que o número final vai ser 20,77176 vezes 10 elevado a quanto? A menos 5, não é isso? Porque mais com menos dá menos, 7 menos 12 dá menos 5. Agora a gente tem que se perguntar se o resultado está certo. Se, quando a gente fala de algarismos significativos, se a quantidade de casas decimais que aparece é o correto. Lá, na segunda definição que a gente colocou, na primeira definição, que é de multiplicação e divisão, a gente vai olhar o número de casas decimais do que tem, o que tem a maior quantidade de casas decimais. Então, ó, aqui eu tenho 2 casas decimais, enquanto desse outro lado eu tenho 3 casas decimais. Então, a minha resposta, obrigatoriamente, ela tem que ter quantas casas decimais? Ela tem que ter apenas 3 casas decimais. Esses dois números aqui, ó, eles vão sair fora. Isso quer dizer que eu vou ter que fazer um arredondamento. Olha o número que está depois do 1. Ele é maior do que 5. Isso quer dizer que quando eu arredondar, o meu resultado vai ficar como? Vai ficar 20,772 vezes 10 a menos 5. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5 algarismos aqui nessa. Eu aproximei, tem 5 algarismos, não são algarismos significativos, porque eu tenho que abrir essa vírgula, mas eu tenho, olha, 3
números na casa decimal, como deveria ser, de acordo com a definição. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Agora, se eu quisesse saber quantos algarismos significativos esse número tem, o que eu vou precisar fazer é abrir aqui, né? Eu vou ter que contar. Então, andaria a vírgula para a esquerda 5 casas, então ficaria a 2772, e aqui ficaria 1, 2, então fica 1, 2, 3, 4, 5. Vou ter 1, 2, 3. Então, o número todo seria esse daqui. E ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 algarismos significativos. Ok? Na revisão não tem esse 3,18, então eu fiz errado. Eu coloquei outro número. Peço desculpa. Não observei. Devo ter feito a conta errada. Mas obrigado pela observação, Caio. Mas deu para compreender aqui, né? Ótimo. Então vamos voltar. Na sequência, então, os demais itens eu deixo para vocês praticarem, tá bom, gente? É importante que vocês pratiquem, tá? Então, na sequência, a gente começa a falar de sistema de unidades e conversões. Então, é quando a gente aprende aquele fator de conversão, né? Então, como escrever uma unidade em função de outra. Bem, aí eu apresento para vocês a tabela com as 7 unidades fundamentais, as unidades derivadas, né? Ou seja, são aquelas unidades que são escritas a partir desse conjunto de 7 unidades. Então, tudo que a gente conhece na física hoje, assim, de grandeza, qualquer grandeza física que você conheceu, vier a conhecer, ela com certeza pode ser escrita como uma combinação dessas 7. Tá? Qualquer força, energia, potencial elétrico, campo magnético, enfim, tudo que vocês imaginarem. Tá? E aí, nesse exercício, nessa parte, primeiro eu ensino a vocês trabalharem com as unidades. Então, a gente vai, de novo, pegar um exercício aqui e vamos resolvê-lo aqui de novo. Vai para cá, para a nossa lousa mágica. Nossa lousa mágica, eu coloco ele aqui. Puxo. Esse contraste escuro tá legal para vocês aí, para visualizar na tela de vocês? Eu esqueci de perguntar. Eu posso trocar essa cor se vocês acharem que fica uma cor melhor, a cor da caneta. Então tá ótimo. Então aqui eu vou escolher apenas um exercício, tá? Um exemplo para praticar, e os outros eu deixo para vocês tentarem fazer. Então vamos lá. Eu vou escolher esse item B aqui, tá bom? Eu vou mostrar para vocês essa unidade aqui, ó. Essa unidade, ela é chamada de Faraday. Está escrito errado, tá Faraday, mas é Faraday. E ela é a unidade de capacitância. Capacitor, pessoal, nada mais é do que uma bateria ou uma pilha. É um objeto físico utilizado para armazenar carga elétrica. Então, as pilhas, a bateria dos nossos celulares, tudo que consegue armazenar carga elétrica é um capacitor. E aí, esse capacitor, ele tem uma característica que a gente chama de capacitância, ou seja, é a capacidade dele, o quanto de carga ele pode armazenar, e a gente dá o nome na física a gente mede essa capacitância com a unidade de Faraday. Tudo bem? E essa unidade do Faraday, ela é escrita da seguinte maneira: um Faraday é escrito como sendo ampere segundo sobre volt. Tudo bem? Essa é a forma que a gente escreve a unidade de Faraday. E aí a gente quer escrever isso em termos daquele conjunto de unidades fundamentais. Mas para a gente poder fazer, eu vou ter que precisar pegar uma cola, que é esse carinha bem aqui. Vou pegar essa tabela. Vai ser muito importante para mim. Volto com ela aqui. Vou colar ela aqui do lado.
Vou colar ela aqui do lado. Ótimo. Agora eu consigo trabalhar com ela. Beleza. Bem, mas aí a gente vê o seguinte. Essa unidade Faraday, ele tem algumas grandezas que já são escritas na fundamental. Porque, olha, essa daqui é a de corrente elétrica, essa daqui é o de tempo. Então, neles eu não preciso mexer mais. Quem é que eu vou ter que modificar? Quem é que é uma unidade secundária? É o volt. Então, para eu escrever o Faraday em termos das unidades fundamentais, eu vou ter que substituir esse volt pela sua expressão aqui, ó, de unidades fundamentais. Então, como é que a gente vai usar? Eu vou manter a caneta branca, essa daqui. Então, o Faraday, ele é o ampere vezes segundo dividido. E vou usar a vermelha para escrever o que eu vou mudar. Então, 1 volt, na verdade, ele é o quê? Quilograma, metro, por segundo ao cubo, vezes o ampere. Então, o que foi que eu fiz? No lugar de volt, eu coloquei a maneira em que nós escrevemos o volt como as unidades fundamentais. Então, agora, nessa expressão, todas as unidades são fundamentais. Ampere, corrente elétrica. Segundo, unidade fundamental de tempo. Quilograma, unidade fundamental de massa. Metro, unidade fundamental de comprimento. Segundo, ao cubo, unidade fundamental de tempo. E o ampere, unidade fundamental de corrente elétrica de novo. E aí, pessoal, agora é trabalhar com essas unidades como se elas fossem números. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, o Faraday, ele é, bem, divisão de fração. Eu conservo a primeira fração, então é ampere vezes segundo, e multiplico pelo inverso da segunda. Então, veja, o inverso da segunda fração, olha aqui, ó, essa é a segunda fração. Então, o inverso dela vai ser eu colocar o denominador para cima e o numerador para baixo. Todo mundo entendeu? E agora eu vou multiplicar. Veja, eu tenho 1 ampere aqui e tenho 1 ampere. Ampere vezes ampere vai me dar o resultado de ampere ao quadrado. Segundo vezes esse segundo ao cubo vai me dar o resultado de segundo à quarta potência. E aqui embaixo era como se na função tivesse um 1 aqui, ó. 1 vezes o que está aqui embaixo vai dar exatamente o mesmo resultado. Então, um Faraday, ele é ampere ao quadrado vezes segundo à quarta potência, quilograma metro. Tá bom? Vamos ver uma outra aqui que todo mundo conhece. Todos vocês já viram essa unidade aqui. Ó. Todo mundo já viu essa fórmula. Essa fórmula é conhecidíssima. F igual a ma. Essa é a fórmula de força. É a segunda lei de Newton. Digamos que a gente não conheça a unidade de força. Digamos que a gente não sabe que a unidade de força é o Newton. E a gente quer descobrir essa unidade. Como é que a gente faz? Bem, qual é a unidade de massa? É quilograma. Qual é a unidade de aceleração? Aceleração, se a gente lembrar, vamos fazer uma observação bem aqui, ó. Lembrando. A gente lembra que a aceleração é a velocidade sobre o tempo, correto? Então, a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, basta eu substituir. E aí eu coloco aqui. Ó. Vai ficar metro por segundo ao quadrado. E essa unidade aqui é o que a gente chama de Newton. É 1 Newton. Vocês podem olhar bem aqui na nossa tabelinha. 1 Newton. Vou até trazer ele para cá, a tabelinha. Fiz besteira. Olhem aqui, eu vou colocar lado a lado para vocês verem. 1 Newton, ó, a unidade de Newton vem aqui. Ó.
Exatamente o que a gente verificou. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender como é que a gente faz? Isso daqui que a gente está fazendo não é nenhuma aplicação prática de um exemplo. A gente está apenas entendendo as unidades dos objetos, tá? Então, ótimo. Agora a gente pode voltar para a nossa aplicação. Beleza. O item A e o item C eu deixo para vocês também tentarem resolver, tá ok? E aí aqui a gente tem um conjunto de exercícios que serve para a gente poder testar também, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar 2 exemplos para vocês verificarem. Então eu vou pegar esses 2 aqui, em que eles são um pouquinho mais trabalhosos. Então vamos lá, vamos pegar primeiro este. Aqui. Tá ok. Então vamos ler o exercício. Tá travando? Beleza. Acho que aí melhorou agora? Melhorou? Luiz? Não consegue ler nada? Tá muito pequeno? Dá uma aumentada no zoom aqui para que fique mais fácil. Melhorou agora? Ixi, aí eu acho que aí acho que é a internet que deve estar meio ruim, né? Agora não sei se é a minha ou se é aí. Vocês todos estão ouvindo a minha voz cortando? Melhorou, pessoal? Ah, beleza. Vou tentar aqui. Acho que provavelmente pode ser minha internet, o fluxo de internet, pela quantidade de pessoas na sala. E aí deve estar sobrecarregando, tá? Eu vou tentar falar um pouco mais devagar, tá bom? Beleza. Então, assim, nesse exercício, a gente está aí, o enunciado ele fala o seguinte: a pressão osmótica P de uma solução, a temperatura absoluta T é dada pela seguinte expressão: P igual a CRT, onde C é denominada concentração molar da solução, é o número de moles do soluto por unidade de volume do solvente. E R é uma constante. Então, ele quer que a gente encontre a unidade de R. Veja, antes de vocês se desesperarem, o que vocês têm que inicialmente fazer toda vez que vocês forem resolver um exercício? Grifem as partes importantes para vocês. Bom, então vamos lá. Então aqui, ó. Essa não é a parte importante. Ele fala que a pressão osmótica de uma solução, então a gente sabe que esse objeto aqui é o que a gente chama de pressão osmótica. Ele depende da temperatura e ele é dado por essa expressão, onde essa constante aqui ela é chamada de concentração molar da solução. E como é que a gente calcula essa concentração molar? É o número de mols do soluto por unidade de volume. E o R é uma constante, então ele quer que a gente encontre a unidade de R. Primeira coisa que precisamos fazer é escrever essa equação. Então, a pressão osmótica ela é CRT. De antemão, a gente já sabe o seguinte: quem é a pressão, quem é a unidade de pressão? Vamos olhar aqui na nossa tabela, a gente colocou ela bem aqui em cima. A unidade de pressão, quem é? É o Pascal. Vamos escrever ele aqui, Pascal. Então, a unidade dele é o Pascal. Quem é esse C? É o que ele chama de concentração molar. Então, essa concentração molar é o número de mols por unidade de volume. Então,
Com certeza, este C é alguma coisa proporcional ao número de mols dividido por volume. Ok? Então, essa unidade desse objeto, com certeza, ele vai ser uma unidade. Bem, número de mols, a gente vai colocar mols, que é o que caracteriza a quantidade de substância. E volume, a gente sabe que é metro cúbico, tá? É a unidade é a unidade internacional para volume, metro cúbico. Então, o que eu posso dizer? Que a unidade dessa constante que aparece aqui, ela com certeza vai ser mols por metro cúbico. Quem é a unidade de temperatura? A unidade de temperatura é o Kelvin, e não graus Kelvin, tá? Kelvin. Então, agora a gente pode finalmente encontrar a unidade do R. Para a gente encontrar a unidade do R, a primeira coisa que eu vou ter que fazer nele, nessa equação, é o quê? Isolar o R, deixar ele sozinho. Então, essa constante e a temperatura que estão multiplicando vão passar para o outro lado, dividindo. Ou seja, o R, se eu quiser encontrar ele, ele nada mais é do que a pressão osmótica dividido por essa constante C e a temperatura. Todos entenderam até aqui essa etapa? O que foi que eu fiz? Eu apenas escrevi a equação e depois eu identifiquei cada um dos elementos com as suas respectivas unidades. Logo em seguida, eu isolei o R, que é quem eu quero descobrir a constante. E agora a gente vai substituir o que a gente já sabe. Então, a unidade do R, ela com certeza vai ser a unidade de pressão, que é o Pascal, dividido pela unidade da constante que a gente viu, que é mol por metro cúbico, vezes a unidade de temperatura, que é o Kelvin. Mas vamos lá. Está todo mundo no sistema internacional, nas unidades fundamentais? Aqui embaixo está ok, mol, aqui está ok, metro, e aqui está ok, Kelvin. Mas aqui em cima está em Pascal, e eu tenho que transformar isso para as unidades fundamentais. Então vamos lembrar quanto que é o Pascal. Em 1 Pascal é quilograma dividido por metro segundo ao quadrado. Então a gente escreve aqui, ó. Eu vou deixar essa tela, essa lousa digital disponível, tá? Eu vou passar para vocês também. E o vídeo depois vai estar no YouTube também, tá bom? Então, o Pascal, ele é quilograma, metro, segundo ao quadrado. Ok? Dividido por mol, metro cúbico, vezes o Kelvin. E aí, de novo, divisão de frações. O que a gente faz? Conserva a primeira fração, quilograma, metro segundo ao quadrado, e multiplica pelo inverso da segunda, que vai ficar metro cúbico sobre mol vezes Kelvin. E aí a gente só simplifica o que dá. Olha, aqui em cima, numerador com numerador, eu vou ter que deixar quilograma, metro cúbico. E aqui no denominador, nenhuma das unidades são iguais, então vai aparecer todo mundo multiplicando. Então vai ficar metro vezes segundo ao quadrado vezes mol vezes o Kelvin. Peraí, eu não consigo escrever. E aí eu posso simplificar, ó, esse metro que tem bem aqui com um desse cara que está aqui, vai ficar 2. E aí o resultado da gente vai ver o quê? Que a unidade dessa constante R nada mais é do que quilograma, metro ao quadrado, sobre segundo ao quadrado, mol e Kelvin. Ok? Todos conseguiram compreender? De novo, nós não estamos trabalhando com um problema físico que envolve números. A gente está apenas descobrindo a unidade das constantes que aparecem na equação. Tá bom, gente?
Em um outro momento, a gente pode precisar usar, e aí sim a gente vai usar números, mas aqui a gente está apenas trabalhando com as unidades. Quando a gente colocar o vídeo, quando eu colocar o vídeo no YouTube, você vai poder rever essa resolução novamente, ou então acessar essa imagem que eu vou deixar para vocês. E qualquer coisa, vocês podem me perguntar aí agora também, tá, gente? Não deixa de perguntar, não. Podemos seguir adiante? A Manuela. Oi, Manuela. Pode abrir o microfone e quiser perguntar, tá? Se for mais prático. Tá me ouvindo, professor? Agora tô. Eu queria que o senhor explicasse a concentração molar da solução de novo, por favor, que eu me perdi aqui. Tá. Sem problema. A gente volta. Você consegue ver aqui a explicação que eu fiz da concentração molar? Sim, Então, a concentração molar, ela é uma constante que ela depende do número de moles do soluto. Então, ela é um número de mols, concorda? sim. E dividido pelo volume do solvente. Então, não importa qual o número que vai entrar aqui, mas eu sei que vai ser alguma coisa que mede o número de mols. Então, a unidade disso com certeza vai ser mols, certo? Dividido pela Certo. unidade de volume. Qual é a unidade de volume no SI? Metros cúbicos, e não litros, tá? É metros Sim, cúbicos. Aí por isso que a entendi. unidade dessa concentração molar é mols por metro cúbico. É como se fosse uma Entendi, densidade. professor. Mas pode continuar, pode continuar. Tudo bem? Deu para entender? Deu, mas o senhor ia falar sobre densidade, pode Não, eu continuar. estou só te dizendo que essa concentração molar nada mais é do que uma densidade. É uma quantidade de substância, mols, dividido por volume. Entendi. É porque eu só não estava entendendo por que tinha dividido por volume, né? Mas agora que eu fui ler aqui e tá escrito. Era isso que eu não Aham, estava entendendo. beleza. Obrigada, professor. Por nada. Podemos seguir adiante, pessoal? Beleza. Agora eu vou resolver para vocês um exercício de vetores, tá bom? Ah, vou fazer a parte de vetores porque já são 2h40 e aí eu não quero deixar que fiquem vetores de fora, senão vocês vão acabar se perdendo. Então vamos lá. Eu vou utilizar para falar de vetores, eu não vou usar minhas notas, eu vou usar aqui um capítulo de um livro, que é um dos livros da nossa referência, e eu vou deixar esse capítulo disponível para vocês também, tá? Ele tem uma série de exercícios que vocês podem treinar. Então, é esse livro aqui, que vocês estão vendo agora em tela. É o livro Princípios de Física, volume 1, Mecânica Clássica e Relatividade, tá bom? É o capítulo 1 que eu estou fazendo. Então, eu estou na parte de exercícios do capítulo 1. E eu gostaria de resolver alguns exercícios mais práticos com vocês direto. Ok? Ah, eu gostaria de resolver com vocês esse exercício bem aqui, ó. Deixa eu ver. Tá. Eu gostaria de resolver com todos vocês esse exercício 11. Bom, vamos lá. Agora a gente está na parte de vetores. Então, ele fala basicamente assim: qual o módulo do vetor 10i menos 10k metros por segundo? É a letra A, letra B, letra C, letra D ou letra I? Eu vou deixar aí vocês um tempinho. O que vocês me dizem? Qual é o módulo desse vetor?
Tentem fazer aí, olhem as anotações, como é que a gente calcula o módulo de um vetor. Tentem achar o resultado. Enquanto vocês estão fazendo aí, eu vou pegar aqui a lista de presença, tá, gente? Só abrir aqui o formulário. Acabei de colocar no chat para vocês, tá bom? É o nosso formulário de frequência, então eu peço para que todo mundo assine, tá? É só colocar nome, a matrícula e e-mail, tá bom? Então vamos lá resolver, né? Ninguém tinha se manifestado ainda aí no chat, mas eu vou resolver. Então é o seguinte, a gente tem qual é o módulo do vetor 10i menos 10k metros por segundo. Esse carinha que aparece aqui, só para complementar, é a unidade desse nosso vetor, tá bom? Então ele está te dando a unidade. Provavelmente esse é um vetor que representa a velocidade de algum objeto. Vamos chamar esse vetor de v e escrever. Ele tem a componente 10i menos 10k. Ao lado, a gente escreve aqui, só para a gente lembrar, um vetor A qualquer em 3 dimensões, ele tem as seguintes componentes: ax e ay j mais az k. E o módulo desse vetor, representado dessa maneira, nada mais é do que a raiz quadrada de ax ao quadrado, ay ao quadrado, az ao quadrado. Tudo bem? Agora que a gente tem essa nossa colinha aqui do lado, a gente pode resolver o nosso problema. Então vamos identificar cada uma das componentes. Quanto vale a componente x desse vetor v? Olhando aqui para o lado, componente x, componente x. Coloquem aí no chat, por favor. O que vocês acham? Beleza. É isso aí, gente. A componente x ela vale 10. E a componente y, quanto que ela vale? Veja, aqui não tem ninguém multiplicado com o j. Então a componente y dele com certeza vale 0. E a componente z dele vai valer quanto? Ó, quem é que está aparecendo do lado do k é o menos 10. Então a gente já conhece as três componentes. Muito bem. Com isso, a gente pode utilizar a segunda expressão para calcular o módulo do nosso vetor. Então, o módulo de v ele vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados de quem? Das componentes. Então, aqui dentro desses espaços, eu vou colocar as componentes do vetor. Quem é a componente x? 10. Quem é a componente y? 0. Quem é a componente z? Menos 10. Tudo bem? Então, a gente vai encontrar o seguinte resultado. Raiz quadrada, 10 ao quadrado é 100, 0 ao quadrado é 0, mais menos 10 ao quadrado também é 100. Então, isso daqui com certeza vai dar um resultado. 2 vezes 100, isso vai dar 10 raiz de 2. Porque a raiz quadrada de 100 é 10 e o 2 fica lá dentro.
Então, a raiz quadrada de 2, a gente pode abrir nossa calculadora, ou se vocês tiverem aí, vocês podem abrir a calculadora de vocês. Vocês vão ver que a raiz quadrada de 2 é 1,4 ou 1,14. Então, vai ser 10 vezes 1,41, perdão, não é 14 não. Então, isso vai dar 14,1 metros por segundo. E aí a gente olha para o exercício e vê que a resposta correta, qual que é, pessoal? É o item D. É esse cara bem daqui. Todos conseguiram entender? Ou alguém ficou com a dúvida? Peço para que coloquem aí se todo mundo entendeu, se quer que eu explique novamente. Claro, Lilian, posso sim. Vamos lá de novo. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Posso sim. Então, qual é o módulo do vetor 10i menos 10k? Bem, primeira coisa que nós fizemos foi escrever o nosso vetor. Então, nós escrevemos. Aqui a gente escreveu. Está muito feio. Ixi, apaguei coisa demais. A gente escreveu o nosso vetor v bem aqui, ó. Ah, tô fazendo besteira. Só um minutinho que eu tirei aqui do lugar. Link da frequência? Mando sim. Aí novamente. Então a gente escreve o vetor v, que é dado pela componente 10i menos 10k. E aí eu olhei essa nossa cola do lado para identificar cada uma delas. Então a gente sabe que um vetor em 3 dimensões, ele vai ter 3 componentes. Uma componente na direção x, uma componente na direção y e uma componente na direção z. Quando eu olho isso que está escrito em branco e comparo com o que está escrito em vermelho, eu identifico que a componente x do meu vetor v vale 10, a componente y vale 0 e a componente z vale menos 10. E aí, para calcular o módulo, eu preciso lembrar a relação matemática. O módulo de um vetor ele é dado pela raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes. Então, aqui são as suas componentes elevadas ao quadrado. E aí, o que eu fiz foi utilizar essa fórmula para usar os números que eu tenho. Então, o módulo do vetor v, que é o que o exercício está pedindo, ele vai ser a raiz quadrada da soma dos quadrados de suas componentes. Então, a primeira componente vale 10, a segunda componente vale 0 e a terceira componente vale menos 10. Então, quando eu faço essa continha, 10 ao quadrado 100, 0 ao quadrado 0, menos 10 ao quadrado é 100. Aí eu somo todo mundo e vou ver que isso vai dar 200, né? Ou melhor, 2 vezes 100. E aí eu tiro a raiz do 100, que é o 10, e mantenho o 2 dentro da raiz. E raiz de 2 é 1,41. Multiplicado com esse 10 que já está aqui fora, o resultado é 14,1. E a resposta correta é o item 4. Deu para entender agora, pessoal? Luiz, Lilian, ficou alguma dúvida? Agora, para a gente finalizar aqui, e aí eu posso depois deixar aberto para tirar alguma outra dúvida em particular, digamos que o problema pedisse para a gente encontrar a direção. Melhor, vamos pegar um outro exercício aqui. Melhor, mais fácil. Vamos encontrar aqui. Vamos achar aqui. Beleza. Vamos resolver esse exercício aqui, pessoal.
Vou resolver o 47. Beleza. Antes de eu resolver esse exercício 47, deixa eu fazer aqui uma coisa para me ajustar, tá? Me ajudar aqui, peraí. Tá, vamos aqui. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Então, considere dois vetores. O vetor A, aqui ele esqueceu de colocar na impressão do livro, ficou errado aqui. Então, A. Então, aqui tem um A. Aqui tem um A. Aqui tem um B. Tudo bem? Então, considerem os dois vetores. O vetor A, então eu vou escrever aqui o vetor A do lado. 3i menos 2j. O vetor B, menos i menos 4j. E ele quer que eu encontre o vetor soma, o vetor subtração, o módulo do vetor soma, módulo do vetor subtração e a direção de cada um dos vetores. Bem, então vamos fazer o seguinte, vamos escrever os nossos dois vetores aqui. Então, o nosso vetor A, quem ele é? O vetor A, ele tem a componente 3i menos 2j. O vetor B, ele tem as componentes menos i menos 4j. E agora a gente pode achar o A mais B, quem é, e o A menos B, quem é. Tudo bem? Como que a gente faz isso, pessoal? Basta a gente lembrar como que a gente calcula, né? Então, o vetor A mais B, basta eu usar as componentes. Então, quem é o vetor A? É o vetor 3i menos 2j, mais o vetor B, que é o menos i menos 4j. Menos i menos 4j. Deixa eu pegar esse objeto. Tirar aqui. Então vamos lá. Depois eu mexo nele aqui. E agora a gente pode usar aquela regrinha para calcular, né? Como é que a gente faz? Componente x com componente x e componente y com componente y. Tudo bem? Então, como que vai ficar o nosso vetor A mais B? Ele vai ficar 3i mais menos i. Então, vai ficar mais com menos dá menos. 3i com menos i, 2i. Menos 2j com mais menos 4j, aqui vai dar menos 6j. Todos conseguiram compreender por que dá esse valor aqui? Eu somei componente x com componente x e somei a componente y com a componente y. Todos compreenderam, pessoal? Ficou claro? Ótimo. Agora vamos encontrar o vetor subtração. Quem ele é? O A menos o B. O vetor A menos B, ele vai ficar 3i menos 2j menos i menos 4j. E aí a gente vai poder encontrar quem é. 3i, componente x com componente x, componente y com componente y. 3i menos i, menos com menos dá mais, então vai ficar aqui um 4i. E aqui vai ficar menos 2j com menos 4j, aqui vai dar menos com menos dá mais, então aqui vai ficar mais 4j. Tudo bem? Ok, pessoal? Isso que vocês me digam aí.
Beleza. Agora, a gente pode desenhar os nossos vetores. Como? Basta que a gente use as componentes dele, né? A gente já sabe a componente de um e a componente do outro, então vamos escrever o vetor A mais B. Quem é o vetor A mais B? Esse cara bem aqui, ó, vou colocar de amarelo, todo mundo consiga enxergar. E esse aqui é o nosso vetor A menos B. Então vamos desenhar a componente do vetor A mais B. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no nosso sistema de coordenadas, o eixo x e y, e vamos marcar. Na direção x ele tem tamanho 2, então vamos dizer que aqui é 1 e aqui é 2. Ok? E na direção y ele tem menos 6, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o nosso vetor A mais B, ele com certeza vai ser uma coisa apontada nessa direção. Tudo bem? Aqui é o menos 6 e aqui é o 2. Quem é o nosso vetor A menos o B? Vamos pegar outra cor para identificar ele. O A menos B, ele é o que tem componente 4 e 4. Então vamos deixar aqui, ó, 3, 4. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Eu fiz aqui fora de proporção, tá, pessoal? Eu deveria ter respeitado, mas acabei não fazendo. Então, aqui é o nosso outro vetor. Tudo bem? Então, esse é o vetor A menos B. E esse aqui é o nosso vetor. Vou colocar para cá, porque não vai caber, mas esse é o nosso vetor A mais B. Todos entenderam como é que funciona? Trabalhar com componente e trabalhar com as componentes da forma geométrica. Agora vem uma pergunta. E se nós quiséssemos saber quanto é esse ângulo bem aqui? Ou se nós quiséssemos saber quanto é este ângulo bem aqui? Tudo bem? Como é que a gente faz? Bem, a gente vai usar a seguinte relação. Para eu encontrar esse ângulo, para achar a direção de um vetor, a expressão que vocês vão ter que usar é exatamente essa. Ó. A tangente desse ângulo que eu estou procurando, ela vai ser a componente y dividido pela componente x. Sempre vai ser desse jeito, tá, pessoal? Então, agora eu posso fazer para os dois vetores. E aí, como eu usei cores diferentes para identificá-los, eu vou usar novamente. Então, para o vetor A mais B, basta eu fazer o seguinte. A tangente do ângulo ela vai ser menos 6 dividido por 4. Por que menos 6 dividido por 4? Opa, perdão, menos 6 dividido por 2, não 4. Menos 6 dividido por... Então, aqui vai dar menos 3. Deixa eu ver aqui. Em A menos o B. A menos o B. Verdade, verdade. Peço desculpa, fiz errado aqui, ó. Eu comi mosca. Aqui, não é isso? Eu errei. Na verdade, eu considerei um número a mais. Eu pensei que era outra coisa. Desculpa. Eu vou corrigir. Muito obrigado, pessoal. Então, aqui fica ó, menos 2 com menos 4. Na verdade, aqui fica 2. Então, ele fica com 4 e 2. Tudo bem? Obrigado aí, gente, pela observação. Não tinha percebido. Então, aqui nesse nosso número bem aqui, ele vai ficar diferente, né? Ele não tem... Na verdade, esse nosso vetor ele seria um pouco menorzinho. Aqui, não sei, aqui seria 2, né? Correto? Peço desculpa aí, pessoal. Então, deixa eu ver se eu fiz certo no primeiro. A mais B, 3, aqui dá 2, menos 2 com menos 4 dá menos 6, tá bom. Então, beleza, fiz certo. Então, esse ângulo do... eu errei mais alguma outra coisa aí? Comi mosca, mais alguma outra coisa? Eu errei, vocês me avisem aí, por favor. Talvez não esteja enxergando.
Posso continuar, Denis? Acho que sim, né? Então, beleza. Então, aqui, pessoal, vou continuar. Então, ó, a tangente do ângulo ele vai ser menos 6 dividido por 2. Então, eu tenho que descobrir qual é o ângulo cuja a tangente vai me dar menos 3. Então, para fazer isso, vocês vão precisar da calculadora de vocês. E aí, vocês vão usar a seguinte ferramenta. Então, deixa eu mostrar algo aqui. Essa aqui é a minha calculadora científica, tá? Deixa eu limpar aqui o histórico dela. E eu vou precisar mostrar para vocês uma ferramenta que tem na calculadora científica. Fazer uma propaganda aqui agora. Não. Todos vocês agora estão vendo aqui a tela minha. Então, aqui vocês estão vendo esse botãozinho na calculadora de vocês. Todas as calculadoras de vocês têm esse botãozinho, que é o Shift. E esse botão, quando vocês apertam, ativa as funções dessas teclas que estão na cor amarela. Então, toda vez que você aperta Shift em alguma dessa tecla, o que ela vai fazer é o que está em amarelo e não o que está em branco no botão, tá bom? Então, para você encontrar o ângulo cuja tangente vale menos 3, você teria que colocar na sua calculadora, digitaria Shift, tangente, aí vai aparecer um tangente menos 1, e aí você insere o valor de menos 3 e dá o igual, e ele vai te dar a resposta. Então, o que eu vou fazer no meu é um pouquinho diferente, porque eu estou fazendo no computador. Eu preciso fazer assim, ó, menos 3, aí eu vou vir aqui em trigonometria, eu vou ativar a segunda função e vou pedir a tangente. E ele vai me dar a resposta. O ângulo é o ângulo de menos 71,5 graus. Ou melhor, aproximadamente menos 72 graus é o ângulo. Então, este ângulo bem aqui está em amarelo. Ele vale... Fiz em verde, mas aqui tem amarelo. Esse ângulo bem aqui, ele é de menos 72 graus. E faz sentido, né? Porque, olha, o vetor ele está no sentido horário, né? E a gente conta para os ângulos sentido anti-horário. Então, aqui, bem no eixo X é 0, 90, 180, 270, 360 graus. Então, a gente sempre faz essa volta aqui. Como eu calculei, eu estou achando este outro ângulo complementar, que é o ângulo de menos 72 graus. E se eu quiser achar o ângulo do outro vetor? Bem, o ângulo do outro vetor, basta usar a mesma relação. Basta a gente usar que a tangente de θ vai ser a componente y dele, que vale... Eu corrigi, né? Vale 2 e a componente x vale 4. Então, aqui vai ficar 2 dividido por 4, isso dá meio. E aí a gente vai usar a calculadora novamente. A gente vai apagar a continha que eu fiz, vamos fazer a divisão, meio, e eu quero de novo achar o arco tangente. Então, segunda função, tangente dele. Ok? E a gente está achando que é o ângulo de 26, aproximadamente 27 graus. Então, o ângulo, nesse caso, é o ângulo de 27 graus, aproximadamente. Tá? Ou seja, esse ângulo bem aqui é um ângulo de 27 graus. Tudo bem, pessoal? Todos entenderam? Deixa eu trazer essa tela. Tá? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida, gente?
Ah, que bom então. Então, pessoal, com isso a gente pode encerrar a nossa aula de exercícios de hoje, tá? Eu agradeço a presença de todos vocês. Não esqueçam de assinar o formulário, tá? Que eu mandei para vocês. Foi um prazer atender vocês aqui hoje nesse formato. Peço desculpa por algum erro ou travamento, porque isso aí às vezes acontece, é da internet mesmo, a gente não controla. Eu vou depois só. Ah, eu vou depois. Isso, quem tiver alguma dúvida, na segunda videoaula está mais detalhado, tá bom? Eu resolvi aqui exercício, mas lá eu fiz passo a passo, então dê uma olhada, tá? Para quem não conhece ainda, tem o canal no YouTube que eu criei para colocar nossas videoaulas. O nome ainda é provisório, eu coloquei como Física Professor Wallace, mas depois eu vou pensar em outro nome. Vocês vão lá, assistam, fiquem à vontade, tá bom? Gente, qualquer coisa lá também nos vídeos do YouTube, pode comentar também, porque eu vejo os comentários de vocês. Se tiver algum erro, alguma coisa, tá bom? Agradeço de novo vocês. Semana que vem, aqui que a gente vai fazer? Na terça-feira, então, nosso cronograma é o seguinte: segunda-feira vai ter um material didático para vocês, as nossas notas de aula ou capítulo de livro para vocês estudarem. Na terça-feira, eu vou disponibilizar o link da videoaula da semana, tá bom? Na quinta-feira, aula ao vivo com resolução de exercícios sobre o assunto. Beleza, gente? De novo, lembrem de aceitarem o compartilhamento da agenda para que vocês consigam acessá-las e saber nossa programação, porque vai ter período que vão ficar aqueles dias meio estranhos, tá bom? Eu coloquei também a apresentação que eu fiz para vocês. E é isso, pessoal. Quem tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade e perguntar.